Paz do Senhor a todos, estamos aqui para falar da Palavra de Deus e nessa série que eu estou apresentando Jesus Cristo, eu quero apresentar hoje o Pão da Vida, Jesus Cristo. Nós sabemos que o pão é um alimento tão necessário, tão importante, em qualquer lugar do mundo tem pão. E quando se fala de querer alimentar ou falar de alguma coisa referente à fome, fala, eu quero pão. Então o pão é um símbolo muito importante, se tratando de alimento físico. E Jesus Cristo entendeu isso. E eu quero trazer na palavra então, João capítulo 6, versículo 35, dizendo: Então Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Nesse mesmo capítulo 6 aqui, se a gente voltar um pouquinho, Jesus então faz a multiplicação dos pães. É algo que, eu não sei se você já conhece essa parte da Bíblia, talvez você está nos assistindo aí e não conhece, mas Jesus, diante de uma grande multidão, os seus discípulos falaram: a multidão tem fome, nós não sabemos o que fazer. Comprar o pão para todo mundo não tem como, nem 200 denários, que seria o valor daquela época, teria para comprar pão para todos. E aí falou assim, mas tem um menino aí, um rapazinho, que tem cinco pães e 2 peixinhos. E aí Jesus falou, traga até a mim. E aí pegou esses 5 pães e 2 peixinhos, apresentou, elevou aos céus, orou, e aquilo ali então multiplicou. A matemática do Senhor Jesus é diferente da nossa matemática. A nossa matemática, quando a gente parte ou divide, vai ficando menor, certo? Não é assim? A matemática de Jesus é diferente. Quando ele parte o pão e divide, vai se multiplicando. Então Jesus já estava demonstrando ali para os discípulos e para toda aquela multidão que ele tinha poder, que ele poderia operar milagre. E ele estava demonstrando ali seus sinais e prodígios através da multiplicação dos pães e dos peixes. E aí nesse mesmo capítulo ainda, Jesus então, depois de alimentar toda aquela multidão, e ainda sobrou pães e peixe. E aí então Jesus, indo para Cafarnaum, vai num barquinho, passa pelo mar na Galileia, e aí Jesus opera mais um milagre, anda por cima das águas. E aí então depois, no outro dia, a multidão veio até Jesus querendo mais pão, mas aí não encontra Jesus, souberam que Jesus tinha ido para Cafarnaum, atravessaram também o mar na Galileia, e aí então Jesus, diante da multidão, ou pelo menos parte daquela multidão, Jesus então diz esse versículo: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. É nesse ponto então que eu quero chegar para falar contigo. Pão é necessário? Sim. Subsistência minha e sua é necessária? Sim, fisicamente falando. Mas Jesus nos trouxe um milagre aqui dizendo que quando nós estamos na presença dele, pode ser poucos pães, poucos peixes, mas quando a gente consagra ao Senhor e fala, Senhor, abençoa, aquilo dali se multiplica e consegue trazer a provisão necessária para as nossas vidas, para a nossa família, diante da responsabilidade do pai, da mãe, da criação dos filhos, o Senhor opera o milagre. Jesus demonstrou então com isso que, fisicamente falando, ele nos ajuda diante da provisão de cada dia. Mas o versículo 35 do capítulo 6 está dizendo aqui de algo espiritual. Jesus está dizendo assim, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, trazendo como simbolismo do maná que caía do céu para o povo quando estava andando pelo deserto. Jesus está dizendo aqui, além de eu ser o pão, quem vier a mim não terá fome, e também quem crê em mim jamais terá sede. Água também é outra coisa que eu e você necessitamos para a nossa subsistência física. Espiritualmente falando, não é diferente. Jesus Cristo vem de encontro, então, às necessidades que nós temos no nosso campo espiritual, diante do alimento espiritual, que seja o pão, que seja a água, para trazer sustentação na nossa vida espiritual. Mas por que isso? Você irá dizer. Fisicamente falando, é fácil te explicar e te trazer exemplos que se a gente ficar sem o pão, o alimento, ou sem a água, que é a parte líquida,
com certeza você vai ter problemas sérios, graves no seu corpo físico. A ausência de alimentação, a ausência de água. A ausência de água vai começar a trazer problemas nos rins, a ausência de alimento vai começar a trazer problemas na sua estrutura física, você vai começar a ficar fraco, né? Enfim, são coisas que acontecem fisicamente. Eu não vou me alongar aqui, mas você sabe como que isso acontece. Tem entendimento dessa parte física, fisiológica nossa, diante da ausência do alimento físico ou da água em si. Espiritualmente não é diferente. Espiritualmente também a ausência desse alimento espiritual, a ausência dessa estar perto de Jesus Cristo. Ele diz lá em João que ele é a videira verdadeira, é aquele que está ligado nele, recebe a seiva, né? Recebe ali a unção, o poder e a graça. Então, quando eu estou ligado em Jesus Cristo, quando eu vou crer em Jesus Cristo, eu tenho esse alimento espiritual para trazer ânimo e força no meu íntimo. Fisicamente falando, a ausência traz aí, a gente fica fraco. Espiritualmente também, a ausência da palavra de Deus, a ausência dessa intimidade com o Senhor Jesus Cristo, diante das orações, diante do louvor, diante da adoração, nos faz ficar fracos. E aí traz uma repercussão para a nossa caminhada cristã. Jesus, diante aqui dos milagres que ele fez, de operar o milagre da multiplicação, ele estava trazendo aqui o sustento necessário para aqueles que ali estavam perto dele. E dizendo, eu posso trazer o sustento físico, mas eu também posso trazer o sustento espiritual. Talvez você está na sua caminhada aí, fisicamente você não há nenhum problema. Você não está desnutrido, você não está desidratado. Não, fisicamente falando você está ok. Mas e espiritualmente? Como é que está o seu interior? Como é que está o seu íntimo? Como é que está você no seu dia a dia? Mesmo diante de um céu azul, de um sol, como que está o seu ânimo? Espiritualmente falando, talvez você possa estar caído, decepcionado, frustrado, diante de tantas circunstâncias da vida, que não abate a gente fisicamente, mas abate espiritualmente. Eu costumo dizer que tem coisas que acontecem na gente que o remédio convencional não cura. Você pode tomar a melhor medicação que ela não traz cura. A única cura é o bálsamo do Senhor sobre a nossa vida, porque a palavra de Deus diz que ele vai lá no íntimo da alma e do espírito e consegue trazer cura para a nossa alma, para o nosso interior. Então, esse alimento aqui é o alimento espiritual, que é para o nosso interior. É um alimento que vai trazer sustância para a nossa vida espiritual e é necessário para que a gente possa ter uma vida eterna em Jesus Cristo. É reconhecê-lo hoje como o único e suficiente Salvador para que Ele possa nos nutrir espiritualmente falando. Que isso seja uma realidade sobre a tua vida. Se você não está vivenciando isso ainda, começa a ler a palavra do Senhor, começa a ler nos evangelhos, começa a ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai se alimentar espiritualmente e o Senhor vai falar contigo. E Ele vai ser o pão da vida para você, te trazendo a sustentação necessária espiritualmente, como também a água da vida. Deixa eu estar orando sobre isso. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, pela Tua provisão de cada dia, seja no campo físico, como também no campo espiritual. Que isso seja uma realidade sobre as nossas vidas, que nós venhamos ter o sustento de cada dia que precisamos, fisicamente falando, mas que nós venhamos também ter o sustento espiritual para a nossa vida interior, meu Pai. Eu sei que isso, Senhor, é necessário, que seja uma realidade na minha vida e na vida desse que está me assistindo agora, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Senhor Jesus seja o pão da vida e a água sobre você, sobre a sua família e sobre os seus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.